Sacia a palavra do Eterno. Romanos capítulo 4, 16 ao 25. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, nós estamos perante o Senhor e reconhecemos que nós precisamos do Senhor também para compartilhar da Tua palavra, Senhor. Essa palavra que é santa, essa palavra que é fiel, essa palavra que é verdadeira, Deus. Senhor, nós oramos com gratidão, no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu vou tirar aqui, irmãos, eu vou me sentir bem mais à vontade. Meus irmãos, eu vou pregar nessa manhã para mim, viu? A gente tem corrido muito, eu e minha esposa. E eu tenho meditado esses dias sobre paciência. Sabendo que nós precisamos ter paciência. E precisamos saber que Deus realmente está no controle de todas as coisas. O livro de Provérbios, querido, ele diz que a esperança que se adia adoece o nosso coração. Uma das maiores dificuldades do ser humano, meu e você, é esperar. Nossa paciência é curta demais. Nós temos aquilo que muitas vezes é chamado de pavio curto. Queremos que todas as coisas aconteçam do nosso modo e no nosso tempo. Existe um cantor popular que ele traduz isso e ele diz assim: bem, vamos embora, porque esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Talvez alguém no passado já ouviu. E nós vivemos nesse século presente, no século 21, o século do imediatismo. Alguém diz que é a geração do fast food. Meus irmãos, ali em Manaus, a gente vai de carro, entra ali no McDonald's, de dentro do carro a gente pede o lanche. Quando recebe, a gente já está dando a marcha e com outra mão já começamos a comer as coisas. Nós estamos vivendo nesse momento. Tudo precisa funcionar dentro das leis do imediatismo.
E nós crentes, nós queremos que Deus haja dentro desse nosso imediatismo, muitas vezes, meus irmãos. Nós não temos paciência para esperar aquilo que Deus tem preparado realmente para mim e para você. Nós não queremos esperar um dia, nós não queremos esperar um mês, um ano. E para nós essa espera, ainda que seja 12 minutos, se torna uma eternidade no banco, na fila daquele banco. Meus amados, muitos de nós temos uma esperança que não se desespera. Em primeiro lugar, nós precisamos ter essa esperança, querido. E nós não podemos nos desesperar nessa esperança. Eu estava lendo um livro e conta a história de uma mulher chamada Penélope e Ulisses, na guerra de Troia. E diz que aquela mulher, agora sozinha, ela fazia uma coxa todo dia e à noite ela desmanchava aquela coxa. E quando chegavam os pretendentes para querer ter aquela mulher, ela dizia o seguinte: quando eu terminar essa coxa, então lhe darei a resposta. Ou seja, ela botou o povo para esperar, porque ela estava esperando, diz a história, um sinal que Deus iria dar quem seria a pessoa o qual ela deveria casar. Muitos de nós, irmãos, se desesperamos antes mesmo de nós esperarmos. Nós estávamos lendo um artigo um dia que um médico, eu conheço esse médico, ele aplicou eutanásia no seu próprio filho, com uma doença incurável. E quando ele chegou no cemitério, irmãos, para ele enterrar o seu filho, ele recebeu a ligação do seu colega, dizia: olha, nós acabamos de descobrir a cura para o seu filho. Já era tarde demais. E esse mesmo médico, ele é um coreano, ele estava com uma doença e estava se desenvolvendo uma nova fórmula de medicação para a sua doença. Ele receitou a ele a primeira dose, a segunda, ele viu que ele resistiu, e ele receitou novamente a terceira dose, que era irrecomendável, e em seguida o doutor Park morreu. E a sua esposa, Margarete, que é uma japonesa, hoje vive em Manaus. Ele foi o diretor do seminário reformado da Amazônia. Ele não soube esperar com a vida do filho, ele não soube esperar com a sua própria vida. Meus irmãos, há aqueles que vivem o próprio desespero sem esperança. O paralítico ali no tanque de Betesda havia 38 anos, impotente, deitado na sua cama, esperando uma cura que parece que não iria chegar para ele. E aqueles que esperam com segurança, queridos irmãos, quando dele mude depois de uma enfermidade repentina, uma enfermidade terminal, longe da sua casa, ele viajou de trem de volta para casa, para que ele pudesse morrer em sua casa. E quando ele chega na sua cidade, no seu vilarejo, ele vê aquele povo orando ao seu favor. Ele disse o seguinte para aquele povo: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória, na minha pátria com meu Pai. Irmãos, ele teve uma espera com total segurança, porque ele sabia para onde ele estava caminhando. Tem aqueles que esperam contra a esperança, e aqui nós vamos ver especificamente a vida de Abraão. Abraão esperou contra a esperança. Deus é soberano, é livre, Ele não age de acordo com as nossas pressões.
Irmãos, nós não podemos pressionar Deus. Nós não impressionamos a Deus por nada que nós fazemos. O melhor louvor, o melhor som, a melhor roupa. Nós não impressionamos a Deus com nada daquilo que nós pensamos que estamos fazendo para impressionar a Deus. Ninguém pode botar Deus contra a parede. Ninguém pode dizer: eu ordeno, eu decreto, eu proíbo, eu determino. Queridos irmãos, Deus, Ele dá vida e Ele tira a vida, Ele exalta e Ele humilha. Ele levanta o pobre do pó e faz-se assentar perante os príncipes, meus irmãos. A vida de Abraão, o Deus de Abraão, o relacionamento de Deus com Abraão, a espera de Abraão são tônica para a nossa alma, para a nossa vida nessa manhã, meus irmãos. Eu quero convidar os irmãos a olharmos para a vida de Abraão, aprender com a sua paciência, a esperança que não se desespera. Nós estamos vivendo momentos de angústia, tempestade, vendavais, turbulências imensas. Mas uma coisa que quando nós olhamos para a palavra, Deus não nos convida a ver. Deus, Ele nos convida a nós crermos somente nele, queridos irmãos. Então nós temos que deixar de olhar para a circunstância e olharmos para o nosso Deus. Nós estávamos batizando um grupo de Yanomami um tempo desse. E queridos irmãos, e ali estava um dos grandes feiticeiros. Ser feiticeiro no mundo Yanomami é uma coisa do outro nível. É um reino espiritual totalmente diferente. Isso era em um ano. E a gente duvidava muito de uma conversão genuína de um feiticeiro. Tanto é que toda vez que um feiticeiro ele tomava uma decisão para Jesus, nós orávamos para Deus levar ele, para que ele não pudesse retroceder. Esse era o nível de desconfiança dos missionários, eu e Betânia. Irmãos, eu não sei o que Deus fez. Graças a Deus que quem faz as coisas é Deus, não é o missionário, não é a obra missionária, não é a agência missionária, não é você, não somos nós, nem a oferta que os irmãos enviam para o nosso sustento. Mas no ano seguinte, irmãos, eu estava batizando uma fileira de ex-feiticeiros que aceitaram a Jesus como seu Salvador. E tão firmes. Um dos maiores feiticeiros, chamado Mauás, ele se tornou pai de Betânia quando ela chegou na aldeia. A fama daquele homem é tão tremenda, irmãos, que pessoas viajam dias e dias a pé, nadam rios, atravessam o rio para trazer para o Mauás fazer um feitiço. Quando ele chega lá, ele diz o seguinte: eu posso fazer coisa melhor, não mais porque eu posso, mas porque eu tenho alguém que é mais poderoso do que eu. Aí esses caras dizem: então eu quero isso. Aí ele começa a pregar, daqui a pouco ele está orando, e é o nosso melhor diácono que nós temos naquela igreja, queridos irmãos. Só pode ter uma esperança quem não se desespera, aquele que crê no Deus dos impossíveis. Abraão, ele era essa pessoa, queridos irmãos. Em primeiro lugar, ele começou a peregrinar e ouvir a palavra de Deus com 75 anos de idade. Nos 75 anos de idade, querido, nós estamos pensando já em aposentadoria. Claro, a idade da época não é a nossa realidade. Estamos pensando em dependurar a chuteira, em comprar uma cadeira de balanço, em encerrar a carreira. Abraão, aos 75 anos, ele estava se convertendo,
Ele estava começando, estava recebendo o maior desafio da sua vida, aos 75 anos de idade. Ele estava, aos 75 anos, a Bíblia diz, em pleno vigor, agendando os planos para o futuro, fazendo arrojadas caminhadas, aceitando os grandes desafios de Deus. Meus irmãos, não há hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar você para um grande desafio. Nós viemos conversando, quando o pastor Elinho e o outro pastor foram nos buscar. Hoje nós estamos orando no trabalho missionário para Deus enviar justamente os aposentados para trabalhar conosco. O negócio está tão difícil de ter novos candidatos, então a gente mudou a estratégia. O doutor César a mulher dele já deu uma cutucada ali. Mas a coisa está tão séria no campo missionário, irmão, que estamos orando pelos aposentados. Primeiro, sabedoria, vida resolvida, né? Muitos pastores, teólogos bons aí já na reserva, e que o campo missionário estão precisando dessas pessoas. Advogados, engenheiros. Então, queridos irmãos, nós estamos vendo na vida de Abraão que não há idade para Deus chamar você, para Deus desafiar você, para você começar um projeto novo com você e ele com você. A prova disso, na vinda, o Elinho estava falando, rapaz, e outro pastor, tem um casal lá em São Gabriel que gerencia a casa do projeto Amanagé, o Carlos e Eufride. Casalzinho precioso, aposentado, nenhum jovem, nenhum missionário novo resolveu a situação da gerência daquela casa. Carlito esteve lá, né, Carlito? Aquele casal experiente, aposentado, foi lá e resolveu o problema. O nosso gerente de compra lá na missão é um casal de velhinho, irmãos, doce, paciente. E tem mais, a gente chega na rodoviária às 4 horas da manhã e os velhinhos acordam mais cedo, né? Ele já está lá, porque quando o gerente de compra era mais novo, irmão, de chegar às 4 horas da manhã, ele só vinha buscar depois que ele tomava café, 8 horas. Então a gente está percebendo que essa idade, que alguém diz que é a terceira idade, é realmente a boa idade, e nós estamos contando com vocês, e muito mais, Deus também está contando com você. Deus pode e quer começar algo tremendo hoje aqui, com gente de cabeça branca, com gente que se acha cansada. A minha mãezinha, ela está aqui em Recife, ela veio, nunca viajou de avião, ela tinha 3 sonhos: viajar de avião, conhecer o mar e conhecer Brasília. Eu até disse, mamãe, Brasília não tem nada, mas ela quer conhecer, vamos lá. Mas ela acordou hoje, ela disse, meu filho, viajar quase um dia de avião, com quase 80 anos, eu disse, então a senhora vai ficar descansando aí, né? Mas irmãos, ela ensinava tricô e crochê para as mulheres Yanomamis. E assim o evangelho foi entrando em vidas de Yanomamis, fazendo crochê e tricô. E muitas mulheres foram se entregando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, Abraão, ele é constituído pai de muitas nações, sem ter um descendente. Você já percebeu? Você já leu esse texto, irmão? Aos 75 anos, Deus lhe prometeu, você vai ser pai de muitas nações. Abraão significa grande pai, pai de nações, mas ele não tinha filho, meus irmãos. Ele enfrenta aqui 4 problemas: a idade avançada, a esterilidade da sua mulher, já havia passado 11 anos desde que Deus havia prometido um filho,
Aos 86 anos, ele resolve escolher seus próprios métodos. Talvez, na sua angústia, seja de Abraão, ou seja a angústia de Sara, que nós passamos muitas vezes. A gente está esperando há um ano a conversão do marido, dos filhos, da esposa. Os anos correm e nada, aquele problema não é resolvido. O filho da promessa era um desfecho que se adiava a cada dia mais. A coisa se prolongava. Cada regra, cada menstruação era uma desilusão na vida de Sara e daquele casal. Até que ela parou de menstruar, irmãos. E Deus não cumpriu a promessa. Parece que Deus não cumpriu a promessa. E ela acabou perdendo a paciência. Mas Abraão, 11 anos depois que Deus lhe havia falado, ainda esperava contra a esperança. Aquele filho Ismael foi produto de impaciência de Sara, mas não da procura de Abraão. Abraão tinha 100 anos agora quando Isaac nasceu, irmãos. O corpo de Abraão já estava amortecido, Sara ainda era estéril. Além disso, Sara já havia passado o tempo de ser mãe. O bom senso dizia: é impossível. A razão dizia: não pode mais ser ou acontecer. Mas a fé dizia para Abraão: tudo é possível. Abraão esperou 25 anos, meus irmãos. Será que nós temos condições de esperar o melhor de Deus para a nossa vida? Irmãos, não é fácil. Eu esperei 40 anos para me casar. Eu era chicote, as pessoas faziam chacote comigo antes. Um dia eu fui pregar na presbiteriana do reverendo Juarez em Curitiba, e o Ronaldo liga: casa o Paulão aí. Irmãos, antes de ele passar a mensagem, me chamou e disse: se tiver alguma pretendente, fica na porta depois do culto. O irmão não sabia mais o que pregar e não apareceu ninguém na porta. Casei. Encontro o Ronaldo, ele disse: cara, tu não para mais de rir agora? E uma nota um dia, ele pregando, e eu soube que o Ronaldo ia pregar numa igreja, eu estava naquela cidade, e eu vou lá. Aí o Ronaldo, quando me vê, ele diz: irmãos, como presbiteriano, há 15 anos orando pelo Paulo, eu creio em milagre. O cara curtia com a minha cara antes e depois. Queridos irmãos, o que eu quero dizer para você, que a espera dói. O tempo de Deus nos machuca muito, não é verdade? Será que nós não teríamos sepultado essa promessa no túmulo do desespero, irmão? É difícil nós esperarmos, queridos irmãos. Hoje, os irmãos ajeitando aqui para ali, um burburinho, né? Se não começar na hora certa, do jeito certo, com o microfone certo, parece que a coisa não anda, mas não é desse jeito não. Irmãos, nós precisamos ter paciência. Nós precisamos saber esperar. Saber esperar, irmãos, é uma bênção tremenda. Eu vou contar algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Era eu, o pastor Shuichi Sato, um japonês, e o missionário Jeová da Bahia. Subimos o rio Solimões, fomos para o povo ticuna, compramos a nossa ida e a volta no barco. Quando chegamos na volta, no porto de Santo Antônio do Içá, vindo daquela aldeia, no último dia, ficamos ali na beira esperando o barco, e o barco não passou, e soubemos que o barco não viria, porque o barco havia quebrado. E eu peguei
tudo que eu tinha, o meu data show e o meu notebook. Cheguei no barco que iria substituí-lo e disse: olha, ele não vem, mas eu tenho aqui a passagem, nós não temos dinheiro, mas eu tenho o meu data show e o meu notebook, eu deixo, você nos leva até Manaus, de lá eu vou tirar o dinheiro e pago você. O homem disse: não, você não vai nesse barco, vocês não compraram, aqui só no dinheiro. Irmão, nós ficamos literalmente a ver canoa na beira do rio Solimões, frustrados. Mas aquele pastor japonês, Shuichi Sato, veterano de guerra do dia a dia, ele disse: vamos orar. Oramos, e ele dizia: vamos ter paciência. Irmão, sem dinheiro, sem passagem, sem ter onde ficar, sem conhecer ninguém, você vai ter paciência? Não vai, irmão. Na época não tinha celular. E ele dizia: vamos ter calma. E a paciência do oriental é uma coisa fascinante, viu, irmãos? E ficamos ali, e ele dizia: vamos esperar mais um pouco. E dizia: vamos esperar mais um pouco. Irmãos, virou a tarde, e de repente veio uma moto, e a moto passa por mim, olha e diz: Paulo, é você? Eu olhei. Eu fui no ano de 95, quando a escola da Fundação Bradesco surgiu em Manaus. Eu fui o primeiro aluno, que meu irmão era gerente do Bradesco, então eu estudei nessa escola. E eu encontrei o Jairo. Na época não tinha Jesus. E eu era até um aluno bem aplicado, porque na Fundação Bradesco, na época, a média tinha que ser 7, irmãos. E ele já tinha um dinheiro, então eu fazia a prova dele. Fazia e passava para ele a nota que eu tirava, que ele tirava. E ele disse: cara, eu tenho tanto que te agradecer. E eu disse: mas por quê? Ele disse: você me ajudou muito, passei em todas com as tuas próprias notas. O cara, sem ter feito medicina, ele era o diretor de saúde do município, secretário do prefeito e dono de um hotel, com as minhas notas, irmão. Aí eu disse: você fez medicina? Ele disse: não. Aí eu não questionei. E o que você está fazendo? Ele disse: e a gente não tinha Jesus. Na sexta-feira a gente ia para o barzinho, já morando em Manaus, já não estava mais na aldeia. E aí ele disse: rapaz, vamos logo para um bar. Eu digo, com sede, eu disse: vamos. Eu disse: vamos lá, pastor. Aí cheguei lá, eu disse: Jairo, eu abandonei essa prática aí, mas rapaz, a gente teria muito prazer de tomar água de coco com você. Esse aqui é o pastor Shuichi Sato, missionário de Oval. Rapaz, tu é crente agora? Eu sou. Ele ficou me olhando, desce água de coco, contamos a nossa história. Ele disse: Paulo, você vai para o meu hotel, você vai ficar os dias que você quiser. E à noite, como todo bom crente, procurei uma igreja. Lá não tinha presbiteriano, viu, irmãos? Entrei numa Assembleia de Deus. E entramos, o pastor assim, na Assembleia de Deus dá uma oportunidade para todo mundo. Deram para me pregar, preguei. No final o pastor disse: vou levar vocês no restaurante. Levou. E disse: esse rapaz vai ficar tomando conta de você esses dias. Ele é dono de uma padaria. Contamos a nossa história. Todo dia, irmão, pão fresquinho, leite, café, ar-condicionado bom naquele hotel, para aquela categoria lá. Enfim, ficamos lá. Com 5 dias conseguimos ligar para alguém, mandar o dinheiro. Quando chegou o dinheiro, fomos até o Jairo e disse: Jairo, nós precisamos ir, nós queremos que tu passe a régua aí, nós queremos pagar. Ele disse: vocês não devem nada. Nós queremos que vocês vão até nossa casa e vocês orem, porque esses dias meu filho, olhando a atitude de vocês, ele resolveu aceitar a Jesus como seu Salvador. Irmãos, começou primeiro. E ele disse: tem mais, o avião do prefeito está chegando amanhã e eu já peguei 3 requisições para vocês. Irmão, não é bom viajar com o prefeito não, viu? Mas naquela situação foi boa, porque era de avião. Irmão, chegamos sem nenhum custo, sem despesa.
E eu fiquei olhando para aquele pastor japonês, e eu aprendi uma lição: espere mais um pouco, tenha paciência, a coisa boa vai chegar para a nossa vida, queridos irmãos. Nós não estamos vendo saída apesar da crise. A gente acha que a crise é política, mas não é, uma crise espiritual que nós estamos vivendo no Brasil. Mas quando nós olhamos para o povo de Deus, quando nós olhamos para o Deus, que é o nosso Deus, o nosso Pai, nós não olhamos crise no reino de Deus, queridos irmãos. E se não existe crise em Deus, o reino dele não está em crise, e se nós fazemos parte do reino de Deus, essa crise não pode nos abalar. Ela pode até chegar, pode vir, tentar nos abater, cairemos, tropeçaremos, mas nós não podemos ser abatidos por ela, queridos irmãos. Meus irmãos, Abraão acreditava que a promessa de Deus não pode falhar. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21 diz: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Meus irmãos, Deus, Ele não pode mentir. Deus, Ele não se engana. Deus, Ele não fraqueja. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele ordena, o universo inteiro se move para cumprir a sua palavra em favor de mim e de você, queridos irmãos. Irmão, nós temos um Deus tremendo, maravilhoso, grande. E esse Deus, Ele nos quer integralmente. Ele não é açougueiro, Ele não quer só o coração, viu? Ele nos quer integralmente para Ele nos encher, queridos irmãos, para que nós possamos transbordar dessa tão grande fé que o Senhor quer transmitir ao nosso coração. Vocês sabem que eu não gosto de viajar de avião, né? E mês passado nós tivemos uma experiência no avião, eu e a minha família. Nós estávamos vindo dos povos indígenas, de um treinamento entre os Suruí e Zoró, ali de Rondônia. Irmãos, você está vendo o solo do aeroporto, 1 minuto para tocar o solo. Não foi uma chuva, não foi o vendaval, não foi uma nuvem, simplesmente tudo se apagou na frente, que o avião teve que ser arremetido. Não tem explicação. Quem já foi em Manaus sabe, nós estávamos passando em frente, em cima do cemitério, que logo em seguida é o aeroporto. 1 minuto para tocar o solo. Eu estava vibrando porque ia tocar no solo. E depois que faz toda a manobra de arremeter, ele disse: nós não podemos pousar. Eu me lembrei das palavras que eu tenho pregado, e eu tenho procurado pregar para mim, queridos irmãos. Deus é poderoso, Deus é grande, Ele controla todas as coisas, a minha vida é dele. E eu comecei a falar para mim. E sabe o que Deus fez? O piloto disse: olha, ele tinha várias opções para pousar ali próximo. Ele disse: eu vou pousar em Santarém. E eu disse: mas por que tem que ser Santarém? Se tem Parintins a 20 minutos, tem Barcelos. E fomos para Santarém, ficamos um período, voltamos. Irmãos, coisa impressionante que Deus faz conosco no meio do medo. O medo, ele se torna algo monstruoso, mas quando a gente coloca Deus nessa situação, a gente é transformado pela graça de Deus. E eu aprendi lição importante naquele dia, que não importa, irmãos, onde nós estivermos,
E eu estava lendo um artigo naquele livro, daquela revista da Azul, que dizia assim, um dos irmãos Safra diz, é mais seguro viajar de avião do que comer milho. E ele, atrás, ele explicava por quê. O irmão dele foi comer milho, se engasgou, estava na cadeira de roda, caiu, quebrou o pescoço e morreu, né? E aí ele frisa, diz, é mais seguro andar de avião do que comer milho. Irmãos, que lições importantes eu tenho recebido de Deus no momento das minhas angústias, das minhas aflições. Aí você pega um piloto como o Rodrigo, que é um dos nossos pilotos, ele diz, hoje vai ser o melhor dia para viajar. E de repente ele leva você para dentro da tempestade, irmãos. E de repente ele vira o avião, claro, com toda a segurança de cabeça para baixo. Ele disse, eu preciso testar um motor. E eu precisava de peso, e o peso que tenho são vocês, né? E aí você, no meio daquela insegurança, a gente percebe quão grande Deus cuida de nós, irmãos. Ele é Senhor absoluto, queridos irmãos, e Ele quer reinar absolutamente na nossa vida, no meio do nosso medo, na tempestade da vida, nos vendavais da vida, na angústia da vida, na tribulação da vida, na enfermidade que tem chegado lá em casa. Nós precisamos ter paciência e esperar. Esses dias nós estávamos desesperados. A gente dava o remédio, pachaia, e ficava, será que já fez efeito? Será que já fez efeito? E ninguém dormia esperando o efeito em 1 minuto, irmãos. E aí surgiu essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Do nascimento até a entrega de Isaac passaram-se 14 anos. Abraão crê no Deus que vivifica os mortos. Ao todo 39 anos do dia da promessa do filho até o dia em que Deus o pede de volta. Deus ainda resolve pedir de volta o filho, queridos. Agora Abraão, de posse da promessa, Deus fala, Abraão, agora desiste, vá, dê-me o seu filho, renuncia, desiste dele. Havia uma paciência tão grande em Abraão, que ele acreditava que a promessa de Deus não poderia ser frustrada, que Deus ressuscitaria seu filho. Abraão cria que nem a morte colocava limites no poder de Deus. Quando estamos com Deus, a morte não tem a última palavra. Mas irmãos, a morte é boa, é preciosa aos olhos de Deus. No dia dos namorados a gente quer namorar, né? No dia de finado ninguém quer morrer. Você já percebeu isso, irmão? Se o céu é a nossa pátria, estar ao lado do eterno é melhor do que estar aqui, queridos irmãos. Então eu e minha esposa, nós começamos a caminhar contra a maré daquilo que nós tínhamos vivido, e começamos a nos avaliar. E quando a gente começou a nos avaliar a nossa vida, a teologia, o andamento, a vida com Cristo, irmãos, sem pregar, a gente começou a ver os Yanomami se convertendo. A gente começou a perceber que o missionário, às vezes, é o maior problema para a conversão do Yanomami. Eles começaram a se converter. E eles chegavam para nós, olha, nós estamos orando por vocês. Irmãos Yanomami falar um negócio desse. E estamos experimentando tão grande da vontade de Deus dentro do campo missionário, queridos irmãos. Meus amados, que nós podemos nessa manhã orar assim: Senhor, dai-nos paciência. Paciência para esperar a tua boa vontade e aquilo que o Senhor tem preparado. Espere um pouquinho mais pela conversão do seu esposo, pela volta de quem foi embora e pela conversão do seu filho. Você que tem uma empresa, espere um pouco mais.
não feche agora. Lute mais um pouco. Porque no meio das crises, Abraão, os poços que ele havia cavado, que foram entulhados pelos filisteus, ele, junto com seu filho, além de cavar aqueles poços antigos, cavou novos poços. E eles prosperaram no meio da sequidão, no meio do deserto. A água produziu aonde era impossível. E eu creio que isso é possível para mim e para você que aqui estamos, queridos irmãos. Curve a sua cabeça nessa manhã. Senhor Deus, há duas coisas que em Ti não pode falhar, Senhor. Quanto a Si mesmo, quanto a Sua promessa para a vida de cada um aqui nessa manhã, Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor falou comigo. Eu tenho pregado para mim esses dias, ó Pai. Para me ter paciência, saber esperar. E nós dependemos dessa espera. E a melhor coisa é porque nós esperamos confiando, crendo no Senhor. Não é acreditando em qualquer coisa ou em outra coisa, mas é crendo por fé em Ti, Senhor. Aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo, Senhor. Cada um veio nessa manhã, não simplesmente por um ritual de vir todos os domingos, mas nós viemos porque nós somos carentes, necessitados de Ti, Pai. Nós precisamos realmente de Ti, Pai. Aplique essa palavra em nossas vidas, em nosso coração, e que possa produzir fé dentro de nós através da Tua palavra, e fé genuína com segurança no Senhor. Senhor, nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.